Capítulo 3 do livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Superando a dor entre nós. Cura e reconciliação sem concessões. O texto a seguir é um trecho de um workshop que dei em 4 de outubro de 2002. Superando a dor. Se concentra em reparar nossos relacionamentos e nos dá a habilidade de entender e resolver nossos conflitos, curar antigas feridas e desenvolver relações satisfatórias usando a CNV. Neste capítulo, você verá os passos para curar ou reconciliar relacionamentos marcados pelo conflito, seja no trabalho, em casa, na escola ou na comunidade. Ele também lhe dará uma noção da energia da empatia, a compaixão e a presença sincera necessárias para que a cura aconteça. A habilidade da comunicação não violenta torna possível alcançar a paz duradoura e até mesmo prevenir problemas. Junte-se a este diálogo e admire a magia que o entendimento proporciona quando escutamos e falamos com o coração. O treinamento começou comigo representando papéis numa situação apresentada por alguém na plateia. Curando a amargura. Marshall. O que posso contar sobre cura e reconciliação que atenda às necessidades de vocês? Sobre o que gostariam de me ouvir falar? Será que alguém tem uma dor do passado por algo que tenha acontecido? Relacionamento com outra pessoa e gostaria de representá-la ao vivo e não apenas falando a respeito? Participante R. Gostaria de saber como superar ou liberar a amargura que sinto por uma pessoa. Marshall. Que tal eu representar o papel dessa pessoa por quem você sente amargura? Mas falarei com você como alguém que vive a comunicação não violenta. Você só precisa dizer o que tiver vontade. Tudo bem? Entendeu? Ótimo. Agora, quem eu vou ser? Participante R. Meu irmão. Marshall como irmão. Irmã, estou muito comovido com o fato de você querer resolver essa amargura que ficou entre nós. E com a coragem que está demonstrando. Seria maravilhoso se você pudesse compartilhar o que está vivo em você agora em relação a mim. Apenas diga o que está acontecendo, do jeito que quiser. Participante R. Tenho um sério problema ético com você. Você não foi franco comigo nem confiável quando nossos pais envelheceram. Quando procurei para tentar resolver as coisas, você não estava disponível. Só queria deixar o passado para trás. É o que sempre fez a vida inteira. Diz que o problema é meu, não quer lidar com ele. Parece que o que me deixa aborrecida não importa. Marshall como irmão. Você me disse muitas coisas aqui. Expressou vários sentimentos diferentes. Vou confirmar para ter certeza de que entendi tudo. Estou ouvindo muita raiva ligada à necessidade de mais apoio que você teve quando nossos pais envelheceram. Ouvi direito? Ouviu. Marshall como irmão. Então isso é algo real. E você gostaria que eu compreendesse agora como foi difícil passar por aquilo e como adoraria ter recebido apoio. Mas, além de não receber o apoio que esperava, também estou ouvindo que parte das coisas que fiz desde então em relação às questões familiares a deixaram muito magoada. Que você teria gostado muito que tivéssemos tomado essas decisões de maneira diferente. Isso. É, sobretudo, porque não foi a única vez que você sentiu que suas necessidades não estavam recebendo a consideração que gostaria. Ouvi sua mensagem com exatidão? Sim. Gosto de mim quando uso as orelhas da empatia.
Gosta de mim quando uso as orelhas da empatia? Gosto. Quer ser meu irmão? Então, ainda usando essas orelhas, gostaria de ouvir o que mais ainda está vivo aí dentro de você. Você diz que quer fazer as pazes, mas não consigo. O fato é que a gente não resolve os conflitos familiares e não quero mais viver assim. Então, se ouvi bem, sua necessidade é se proteger da dor que sentiu no passado, quando se esforçou para resolver as coisas e isso não aconteceu. A esta altura, você já está cansada disso. É como se uma parte sua quisesse saber de mim, mas não se isso a fizer passar pela dor que sentiu no passado. Pois é, ainda estou num dilema, porque acho que não vai dar certo de jeito nenhum. Se eu me reaproximar, não será bom para mim, mas permanecermos distantes parece antinatural. Então você está mesmo dividida. Tem duas necessidades. Uma é que haja reconciliação e cura entre nós. A outra é se proteger. Você não sabe como atender às duas. Exato. Esse conflito é realmente doloroso. É sim. Há mais alguma coisa que gostaria que eu ouvisse antes de eu reagir ao que você disse? Não. Ao ouvi-la agora, com essas orelhas da empatia, sinto uma tristeza muito profunda, porque vejo que não atendi às minhas próprias necessidades com algumas atitudes que tive em nosso relacionamento. Minha necessidade de cuidar de você do jeito que eu gostaria, de contribuir para o seu bem-estar. Quando vejo que minhas ações tiveram exatamente o efeito oposto e que lhe provocaram tanta dor, sinto uma tristeza profunda. Estou muito vulnerável agora. Gostaria de ouvir como se sente quando lhe falo dessa tristeza. É provável que você tenha o mesmo dilema que eu, no sentido de não saber como atender às minhas necessidades sem ficar desconfortável. Quero lhe agradecer por supor isso. O que eu realmente desejo agora é que você ouça como me sinto triste por não ter atendido a minha necessidade de contribuir para o seu bem-estar como eu gostaria. Fico grata por isso. Agora queria lhe contar o que estava acontecendo comigo quando tomei aquelas atitudes em nosso relacionamento. E, como você deve imaginar, quero deixar isso o mais claro possível. Em primeiro lugar, por não ter oferecido mais apoio aos seus esforços quando teve que lidar com o estresse do envelhecimento dos nossos pais. Algo dentro de mim me dizia que eu deveria ajudar e que era desprezível por não fazer isso. Então, por me sentir tão culpado, não conseguia ouvir sua dor nem suas necessidades com minhas orelhas de escuta compassiva. Seus pedidos me pareciam exigências. Fiquei dilacerado porque queria ajudar, mas também estava com raiva ao ouvir tantas exigências. Fiquei me sentindo culpado e não sabia como lidar com todos esses sentimentos dentro de mim, a não ser evitando a questão como um todo. Quero saber como se sente ao me ouvir dizer isso. Faz sentido. Esclarece as coisas. Então, assim como você ficou magoada comigo, eu fiquei ferido por coisas que aconteceram no passado, mas não soube expor para você. Eu gostaria de ter encontrado um jeito de conversar sobre isso, mas, por sentir toda essa dor e não saber exprimi-la, às vezes ela saía como raiva. Gostaria de ter me expressado de forma diferente. Como se sente quando lhe digo isso? É bom de ouvir. Há alguma coisa que queira dizer, ouvir de mim, ou que eu ouça de você?
Acho que quero saber como lidar com isso de uma maneira que seja confortável para nós dois. Depois podemos seguir em frente. É algo que precisamos consertar e estou disposta a ouvir o que você tiver a dizer para abrir o diálogo. Tenho uma ideia. Diga o que acha. Que tal, antes de tudo, pedir ao pessoal que está gravando este workshop para me mandar uma cópia do áudio? Depois, quem sabe você me liga e pergunta se eu gostaria de continuar um diálogo desse tipo. Talvez a ajuda de terceiros? Acho que é uma excelente ideia. Tudo bem, vamos fazer isso. Obrigada. Reações à representação de papéis. Marshall, certo? Alguma reação a essa situação? Perguntas? O que você recomenda caso não fosse possível enviar o áudio? Marshall, acho que conseguimos parte da cura que a participante R estava procurando, que lidamos com a mágoa. Agora ela quer aprofundar o relacionamento. Isso mostra que não é preciso que o irmão esteja fisicamente disponível para ela alcançar certa dose de cura. É claro que seria bom aprofundar as questões com ele e avançar, mas ela não depende da disponibilidade do irmão para curar a si própria. Não necessitamos do outro para a cura ocorrer, principalmente quando essa pessoa não está mais viva ou é inacessível. Felizmente, podemos nos curar por completo sem que o outro precise se envolver. Parece muito importante, caso eu tenha um problema que não consiga curar sozinho, ter alguém que seja capaz de representar comigo os papéis da CNV, como você fez. Alguém que possa escutar com empatia. Então minha pergunta é: se eu não tiver esse parceiro, você tem algum método para fazer isso sozinho? Marshall, sim, acho que é possível fazer isso sozinho. É claro que no melhor dos mundos estaríamos com o irmão da participante R aqui. Teria sido ainda mais poderoso. Ele poderia representar a si mesmo, mas podemos nos virar sem ele. Deixe-me esclarecer um dos princípios mais fundamentais que usamos para isso. É importantíssimo notar, na representação de papéis, como falamos pouco sobre o passado. A irmã fez uma referência muito breve ao que eu, o irmão, fiz, mas não entramos em detalhes. O que descobri com o passar dos anos é que quanto mais falamos do passado, menos nos curamos dele. A maior parte da conversa foi sobre o que está vivo dentro de nós agora. Falamos sobre o presente, o que ela ainda sente em consequência do que aconteceu no passado. A maioria pensa que é preciso entender o passado para obter a cura e que você tem que contar a história para entender o que aconteceu. Confunde-se entendimento intelectual com empatia. É da empatia que vem a cura. Contar a história realmente possibilita o entendimento intelectual da razão, por que alguém fez o que fez, mas isso não é empatia e não leva a cura nenhuma. Na verdade, recontar a história pode aprofundar a dor, é como revivê-la. Assim, apesar de não termos negado o passado e termos nos referido ao que o irmão fez, não entramos em detalhe. Não dissemos, por exemplo, tive que levar mamãe a todas as lojas e não só isso, mas quando papai adoeceu, blá 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 blá. Quanto mais ela falasse sobre isso, menos cura aconteceria, principalmente quando se faz isso com a pessoa envolvida na dor. O outro não vai ver que o seu objetivo é alcançar entendimento para a dor. Vai pensar que você só quer criar caso. Eu estava achando que o irmão tinha questões que não expressou para ela. E se ele estiver guardando rancor? Marshall, como irmão, eu afirmei no final, estou sentindo alguma dor que não sei como expressar. É tudo que preciso fazer. Falei que ainda sentia alguma dor em relação ao passado, para a qual necessitava de compreensão. Mas essa compreensão não significa que eu tinha que contar a história e falar mais do passado. Só significa que recebi isso dela. Vi nos olhos dela que ela ouviu. O primeiro estágio da cura, conexão empática. Marshall. Então, o que precisamos fazer em primeiro lugar, quer nosso objetivo seja nos curar, quer seja ajudar alguém a se curar, é pôr o foco no que está vivo agora.
não no que aconteceu no passado. Se precisar falar sobre o passado, diga em até 5 palavras, não mais que isso. Quando você fugiu de casa, quando você me bateu, seja o que for. O primeiro estágio da cura implica sentir empatia pelo que está vivo agora em relação ao que aconteceu. Em meu papel de irmão, eu me conectei empaticamente com o que está vivo nela agora. Por isso precisamos fazer algumas coisas. O primeiro passo da conexão empática é o que Martin Buber chamou de dádiva mais preciosa que um ser humano pode dar ao outro: a presença. No papel de irmão, eu estava inteiramente presente diante do que estava vivo nela agora, neste momento. Não estava pensando no que iria dizer depois ou no que aconteceu no passado. Isso é um presente difícil de oferecer a alguém, porque significa que não posso trazer nada do passado. Até algum diagnóstico que tenha feito dessa pessoa no passado atrapalha a empatia. É por isso que minha formação clínica em psicanálise foi prejudicial. Ela me ensinou a ficar sentado, pensar no que a pessoa estava dizendo e interpretar a fala intelectualmente, mas não a estar presente por inteiro diante dessa pessoa, que na verdade é o que proporciona a cura. Para estar inteiramente presente, tenho que jogar fora toda a minha formação clínica, todos os meus diagnósticos, todo esse conhecimento prévio sobre seres humanos e seu desenvolvimento. Tudo isso me oferece um entendimento intelectual, mas que bloqueia a empatia. O máximo que posso dizer a vocês sobre como sinto a empatia é que ela é parecida com o surf. Você tenta prestar atenção na energia da onda, tenta ouvir o que está vivo agora. Estou tentando acompanhar o ritmo da vida que está nessa pessoa. E às vezes, só de olhar para o chão, posso desviar minha atenção para isso e acabar me distraindo com outras coisas, em vez de olhar a pessoa. Participante S, mas acabo sendo levado pela piedade. Empatia versus piedade. Marshall. Piedade, empatia. Vamos esclarecer a diferença. Quando tenho sentimentos fortes dentro de mim, apenas ter consciência deles é piedade, não empatia. Portanto, se eu fosse o irmão e dissesse: "Nossa, fico triste quando você faz isso", seria piedade, não empatia. Pensem quando você sentiu alguma dor no corpo, uma dor de cabeça ou de dente e pegou um bom livro. O que aconteceu com a dor? Você não anotou mais, a dor estava lá. Quer dizer, o problema físico não mudou, mas você não. Você saiu para fazer uma visita, isso é empatia. Você foi visitar o livro. Na empatia, estamos com os sentimentos do outro. Isso não significa que os sentimos. Só estamos com eles enquanto o outro os tem. Agora, se por um segundo eu afastar minha mente do outro, talvez eu note que tenho meus próprios sentimentos fortes. Nesse caso, não tento abafá-los. Eles me indicam que não estou com o outro, que voltei para casa. E digo a mim mesmo: volte para ele. No entanto, quando a minha dor é grande demais, não consigo oferecer empatia e talvez diga: estou com muita dor agora que ouvi algumas coisas que você disse, então não sou capaz de escutar. Pode me dar alguns instantes para resolver isso e poder voltar a ouvi-lo? É importante não confundir empatia com piedade, porque quando alguém sente dor e eu digo: entendo como se sente e me sinto muito mal com isso, afasto dele o fluxo e volto sua atenção para mim. Às vezes uso uma frase que muita gente detesta na comunicação não violenta. Digo que a empatia exige aprender a gostar da dor do outro. Por que eu uso uma frase tão doentia? Quando costumava vir a San Diego, uma amiga minha me ligava e dizia: venha brincar com a minha dor. Ela sabia que eu entendia o que ela queria dizer. Ela estava morrendo em decorrência de uma doença muito dolorosa
e dizia que o que mais a fazia piorar era ter que lidar com as reações dos outros à sua dor. A reação deles vinha de um coração bondoso e compassivo. Criava um problema tão grande para ela que minha amiga preferia ficar sozinha com a própria dor a ter que acabar cuidando dos outros à sua volta. E ela dizia: por isso gosto de ligar para você, Marshall, porque seu coração é muito frio. Você é um filho da mãe desgraçada. Sei que eu posso conversar com você e você não vai dar a mínima a ninguém que não seja você. Ela sabia que eu conseguia entender a CNV idiomática e sabia que eu considerava isso um prazer, no sentido de que, estando os outros sentindo dor ou alegria, quando estamos presentes diante deles de um determinado jeito, isso é que é precioso. É claro que prefiro que sintam alegria, mas é preciso estar lá com ele e com o que estiver vindo dentro deles. Era isso que minha amiga queria dizer com brincar com a minha dor. Estar presente diante de sentimentos fortes. Participante S. Como estar realmente presente e não ser levado por todos esses sentimentos? Marshall, não sei fazer isso o tempo todo. Eu estava tentando fazer um trabalho de cura com uma mulher da Argélia que queria isso de mim. Extremistas a tinham arrancado de casa e a obrigado a assistir enquanto amarravam sua melhor amiga atrás de um carro e a arrastavam até matá-la. Depois a levaram para dentro e a estupraram diante dos pais dela. Iam voltar na noite seguinte para matá-la, mas ela conseguiu um telefone e ligou para amigos meus de Genebra que a levaram embora no meio da noite. Recebi um telefonema deles, onde moro, na Suíça, e me disseram: Marshall, você pode fazer o trabalho de cura com essa mulher? Eles me contaram o que tinha acontecido e respondi: tenho um treinamento durante o dia, mas tragam-na aqui hoje à noite. Marshall, esse é o problema, disseram eles. Contamos a ela como você faz o trabalho de cura, que você representaria o papel da outra pessoa. Ela está com medo de matar você. Vocês explicaram que é uma representação de papéis, que não é a pessoa real? Ela entendeu isso, mas disse: mesmo que eu imagine que ele é aquela pessoa, vou matá-lo. Sei que vou. E Marshall, ela é uma mulher grande. Agradeci pelo aviso e sugeri: então vamos fazer uma coisa. Estarei com um intérprete na sala. Talvez ela se sinta mais segura se souber que haverá outra pessoa lá. No treinamento há um rapaz de Ruanda, e depois do que ele passou, acho que isso não o assustará. Pergunte se ela se sentirá segura se esse rapaz de Ruanda estiver lá para me ajudar se necessário. Foi sob essas condições que ela foi levada até lá. Em resposta à sua pergunta, quando comecei a ouvir a dor daquela mulher, a enormidade de seu sofrimento, tive que dizer 2 vezes: pausa, pausa, preciso de tempo. Então fui para o corredor e fiz um grande trabalho comigo, mesmo para conseguir voltar. Não podia simplesmente voltar a ela. A única coisa que queria naquele momento era encontrar aqueles sujeitos e lhes dar um pouco de terapia barra pesada. Precisei trabalhar comigo mesmo uns 20 minutos, mais ou menos, antes de conseguir voltar. O que estou dizendo é que, às vezes, minha dor é tão grande que não consigo estar tão presente quanto gostaria. E descobri que isso não é um problema tão grande. Em geral, a outra pessoa consegue entender. Participante S. Você não acha que às vezes ajuda a compartilhar essa dor com outra pessoa? Marshall, muitas vezes faço isso. Digo à pessoa: estou com tanta dor que não consigo ouvi-la agora. Quer ouvir o que é essa dor? Ou você também está sofrendo demais?
eu diria que metade das vezes o outro quer ouvir e consegue. Então, essa é outra opção. Mas nesse caso, ela chorava e gritava tanto que não fiquei muito otimista de ela conseguir lidar com os meus sentimentos. Passos para a empatia. Marshall. Voltemos a nossos passos para a empatia. Primeiro, empatia exige presença, um foco no que está vivo no outro naquele momento, nos sentimentos e nas necessidades daquela pessoa. Segundo, exige confirmar as coisas com ela para se assegurar de que você está se conectando ao que ela sente e precisa. Os dois passos que mencionamos até agora podem ser cumpridos em silêncio. Estar presente por inteiro e colocar a atenção nos sentimentos e nas necessidades do outro. Também podemos verificar nosso entendimento verbalmente, repetindo em voz alta quais sentimentos e necessidades percebemos na fala do outro. Vamos nos lembrar de que a intenção é criar empatia e não praticar uma técnica mecânica. A razão número 1 para verificar em voz alta é ter certeza de que estamos nos conectando com o outro. Não queremos que ele ache que estamos usando algo nele. Assim, o fazemos de um jeito que revele que não temos certeza de estar inteiramente conectados e que gostaríamos de confirmar o que é real para ele naquilo que disse. A outra condição sob a qual é bom fazer essa verificação, mesmo que tenhamos bastante confiança de que o ouvimos, ocorre quando sentimos que o outro realmente se tornou vulnerável ao dizer o que disse. Podemos supor que, se estivéssemos naquela posição, adoraríamos ter alguma confirmação de que fomos compreendidos. Essas são as duas únicas condições em que transmitimos a empatia em voz alta e não em silêncio. Recentemente, estive na Dinamarca trabalhando com uma mulher que apresentava uma quantidade enorme de dor. Ela expressou sua dor por pelo menos 20 minutos, mas o fez com muita beleza e de forma bastante transparente. Foi facílimo para mim ouvir o que estava vivo nela. Não senti necessidade alguma de repetir em voz alta. Assim, durante quase meia hora, fiquei ali sentado em silêncio. No fim daqueles 20 minutos, ela apenas se pôs de pé, me abraçou e disse: "Obrigada por toda essa empatia, Marshall." Eu não tinha dito uma palavra sequer. Fiquei com ela o tempo todo. Ela sentiu isso sem que nenhuma palavra fosse proferida. Participante R. Então, com a empatia, você se esvazia de si e se enche da outra pessoa. Marshall, com empatia, estou inteiramente com o outro, não cheio do outro. Isso é piedade. O terceiro passo para transmitir empatia é estar com o outro até que ele lhe dê sinais de que acabou. Fique atento, porque com muita frequência, as primeiras mensagens que as pessoas nos dão são apenas a ponta do iceberg. Ainda não chegamos ao fundo. Há alguns sinais que nos ajudam a determinar se já terminaram. Um deles é o alívio que se pode sentir nelas. A empatia é muito prazerosa. Assim, se receberam a empatia de que precisam, é possível perceber aquela sensação de alívio, inclusive no corpo delas. Qualquer um na sala com você também será capaz de senti-lo. Outro sinal é que, com frequência, elas param de falar. O quarto passo só acontece depois do alívio. Durante o processo de empatia, se toda vez que eu entender algo, eles responderem sim e blá 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 blá, esse é um sinal de que precisam de mais empatia. Quando sinto esse alívio da atenção e vejo que pararam de falar, a probabilidade é de que tenham recebido a empatia de que necessitavam. Mas sempre gosto de verificar de novo, perguntando: há mais alguma coisa que você gostaria de dizer? Aprendi a ser muito lento ao voltar minha atenção deles para mim. Portanto, não faz mal verificar mais uma vez. Ajudaria se as pessoas com quem fazemos o trabalho da empatia soubessem dizer: acabei, mas a maioria não sabe. E na maior parte do tempo, mesmo depois da empatia, elas querem outra coisa. Nosso quinto passo, portanto, é mostrar empatia por seu pedido, pós-empático ou algo mais que queiram. Esse pedido pode ser de informações sobre como nos sentimos depois de ouvir o que disseram, principalmente quando ficaram muito vulneráveis.
É algo muito humano querer saber como aquilo que oferecemos afetou o outro. Ainda assim, muita gente não sabe pedir isso. Portanto, se depois da empatia vejo que ficam me olhando, costumo perguntar: gostaria de saber o que sinto sobre o que você disse? Às vezes confirmam, outras vezes simplesmente não querem saber. Além de desejar informações sobre como se sente a pessoa que dá empatia, às vezes o pedido pós-empático é de algum tipo de conselho para satisfazer melhor suas necessidades. No entanto, na hora de aconselhar seu filho, nunca dê o conselho, a menos que receba uma solicitação por escrito com firma reconhecida em cartório. Verifique 3 vezes se seu filho quer mesmo o conselho, porque quase sempre minha primeira reação é pular a empatia e ir diretamente para o conselho. Os 4 estágios da cura. O primeiro estágio da cura é empatia. Começamos quando representei o papel do outro, o irmão, e ofereci à irmã uma dose de empatia por sua dor. Enquanto estava com ela, senti que ela gostaria de receber alguma confirmação e conferi em voz alta quase todas as vezes. Tentei estar presente por inteiro aos sentimentos e necessidades dela, mas observem que fiz tudo isso no papel do irmão. Por que não assumir simplesmente o papel de mim mesmo, de Marshall? Acho que qualquer um que transmitisse empatia a ajudaria a se curar. No entanto, com o passar dos anos, descobri que quanto mais próxima da coisa real, mais poderosa é a empatia. Nesse exemplo, se o irmão estivesse por aqui, eu ia querer ajudá-lo a dar essa empatia diretamente à irmã. Mas como ele não estava, representei seu papel. Para resumir, então, o primeiro estágio do processo de cura é dar a alguém a empatia de que precisa. Há 3 maneiras de fazer isso. É possível dá-la como um terceiro, representar o papel da outra pessoa envolvida ou levar aquela outra pessoa a oferecê-la pessoalmente. O segundo estágio da cura, o luto na CNV. O segundo passo geral do processo de cura é o luto. No papel de irmão, depois da empatia, expressei o luto. Foi algo assim: irmã, quando vejo que minhas atitudes contribuíram para a sua dor, fico muito triste. Não satisfiz minha necessidade de cuidar de você e apoiá-la do jeito que realmente gostaria. O principal aqui é perceber a grande diferença entre o luto e um pedido de desculpas. Vejo o pedido de desculpas como um ato muito violento. É violento tanto para quem recebe quanto para quem o faz. É mais trágico ainda que as pessoas que o recebem geralmente gostem dele. Foram viciados pela cultura em querer que quem se desculpa sofra e que fique cheio de ódio de si mesmo. A verdade é que as pessoas nunca pediram nem desejariam receber desculpas se tivessem passado pelo luto sincero. Vamos examinar com mais atenção a diferença entre luto e pedido de desculpas. As desculpas se baseiam num julgamento moralista de que fiz algo errado e que devo ser punido por isso. Devo até me odiar pelo que fiz. Isso é diametralmente diferente do luto, que não se baseia em julgamentos moralistas, e sim em julgamentos a serviço da vida. Satisfiz minhas necessidades? Não. Então, qual necessidade falta satisfazer? Quando estamos em contato com nossa necessidade insatisfeita, nunca sentimos vergonha, culpa, raiva de nós mesmos, nem a depressão de quando pensamos que fizemos algo errado. Sentimos tristeza profunda, às vezes frustração, mas nunca depressão, culpa, raiva ou vergonha. Esses 4 sentimentos nos dizem que estamos fazendo julgamentos moralistas no momento em que o vivenciamos. Eles são resultados do pensamento que está na base da violência em nosso planeta. E fico contente de ter esses sentimentos, porque quando estou pensando de uma maneira que acredito que sustenta a violência em nosso planeta, quero transformar esse pensamento o mais depressa possível.
Em nosso segundo passo, portanto, mostrarei meu luto. Não pedi desculpas, apenas mostrei meu luto. Soltar-se. Participante R. Em seu trabalho, você encontra pessoas que começam o processo de luto e não sabem como encerrá-lo? Não. Em geral, o que nos prende são pensamentos e julgamentos moralistas. Gosto do modo como o antropólogo Ernest Becker explicou essa questão em seu livro The Revolution in Psychiatry. Ele concordava com o psiquiatra Thomas Szasz que doença mental é uma metáfora trágica. Em vez disso, ele mostrou um modo diferente de ver o fenômeno. A definição de depressão de Becker está ligada à ideia de estagnação e de incapacidade de sair dela. A depressão resulta de alternativas cognitivamente paralisadas. Isso significa que nosso pensamento nos impede de perceber nossas necessidades e, em seguida, agir para satisfazê-las. Vejamos um exemplo de alguém com dificuldade de encerrar o luto. Essa pessoa pensa várias e várias vezes: sou um péssimo pai. Se tivesse tratado meu filho de outra maneira, ele não teria fugido de casa, nem sido atropelado pelo trem, correndo para longe de mim. Eu deveria ter me comportado melhor. O que há de errado comigo? Fui um péssimo pai. Você entendeu? Esse tipo de pensamento pode durar anos e anos e a pessoa nunca sair dele. Mas isso não é luto. Isso é ficar estagnado no pensamento moralista. Em todos os deveria. E não leva a lugar nenhum. Sou uma péssima pessoa é um pensamento estático. Isso que nos imobiliza. Participante R. Você pode repetir essa citação e explicá-la um pouco melhor? Marshall. A depressão resulta de alternativas cognitivamente paralisadas. Traduzindo para minha linguagem, é quando o nosso pensamento nos impede de ter consciência de nossas necessidades e de cumprir os passos para atendê-las. Ficamos estagnados em nossos pensamentos. Darei outro exemplo. Trabalho com pessoas muito deprimidas, rotuladas de bipolares, aqui ou cujas reações são chamadas de depressivas acolá. Elas ficam ali sentadas, muito abatidas, pensando: não quero viver. Se eu usar a linguagem empática da comunicação não violenta e perguntar: pode me dizer quais necessidades suas não estão sendo satisfeitas? Elas me responderão: sou um terrível fracasso. Estou perguntando suas necessidades, mas elas me dizem o que são como pessoas. Sou um péssimo amigo. Também ficamos estagnados quando nos comparamos com os outros. Minha irmã é 2 anos mais nova do que eu e administra a empresa dela. Olhem só para mim, não passo de auxiliar de supervisão. Fico estagnado ao comparar. Se você se compara com os outros, precisa ler o livro How to Make Yourself Miserable, de Dan Greenberg. Um dos capítulos ensina que se você não souber como ficar deprimido, basta se comparar com os outros. E se não souber fazer isso, ele apresenta alguns exercícios. Um deles mostra a imagem de um homem e uma mulher que seriam descritos como bonitos pelos padrões contemporâneos. Todas as suas medidas estão na imagem. O exercício de Greenberg é o seguinte: tire suas medidas, compare-as com as medidas dessas pessoas bonitas e pense na diferença. Mesmo que comece feliz, garanto que se fizer esse exercício, você terminará arrasado. Ele não para por aí.
Quando pensar que já está deprimido o suficiente, vire a página e ele dirá: agora, esse é apenas um aquecimento, porque todos sabemos que a beleza é superficial e não tem importância. Vamos agora nos comparar aos outros em dimensões mais importantes. Por exemplo, o que você conseguiu nesta fase da vida em comparação com algumas outras pessoas que escolhi ao acaso na lista telefônica? Entrevistei essas pessoas e lhes perguntei o que tinham conseguido. Agora você pode se comparar com elas. A primeira pessoa que ele achou na lista telefônica foi Mozart. Não sei muito da história, mas acho que Mozart não tinha telefone. Por isso, não acredito cegamente nas alegações de Greenberg. Seja como for, ele diz que esse tal de Mozart escreveu várias músicas que duraram séculos e se tornaram obras-primas, etc. Participante R. Começou com 5 anos. Começou com 5 anos, agora compare o que você já alcançou nessa fase de sua vida com o que Mozart realizou aos 5 anos. Dá para ver que se comparar com os outros não vai levá-lo a lugar nenhum. Isso pode continuar para sempre e você nunca sai dessa. Esse tipo de pensamento é ensinado nas escolas e amparado pelos fabricantes de antidepressivos. Quanto mais você pensar assim, mais os negócios deles vão prosperar. O terceiro estágio da cura, reconhecimento das necessidades passadas. Vamos rever rapidamente os estágios por que passamos. Primeiro, a irmã recebeu empatia de mim no papel de irmão. Depois, eu, o irmão, demonstrei o luto. Não pedi desculpas, apenas demonstrei o luto. E isso exigiu a consciência sobre as minhas necessidades não atendidas. Também expressei os sentimentos que acompanharam essa insatisfação. No terceiro estágio do processo de cura, o irmão admitiu à irmã o que acontecia dentro dele, quando fez o que fez. Assim, representando o papel dele, eu disse a ela: realmente gostaria de lhe dizer o que acontecia dentro de mim na época em que fiz aquilo. Algo na minha mente me dizia que eu deveria ajudá-la e ouvi essas mensagens como se viessem de fora de mim. Entenda, irmã, não estou dizendo que você transmitiu essas mensagens, mas eu as ouvia dentro de mim como uma exigência. E fiquei dividido por dentro. Queria ajudá-la, mas ao mesmo tempo minha necessidade de autonomia estava ameaçada porque eu ouvia tem que ir por dentro e por fora. O quarto estágio da cura, a empatia reversa. No quarto estágio, viramos a empatia ao contrário. É muito importante que esse último estágio do processo de cura, alcançar a empatia pela pessoa cujo ato estimulou a dor no outro, aconteça quando a pessoa magoada estiver pronta para transmitir a empatia. Quase sempre, quem passou por muito sofrimento já ouviu de alguém: você deveria demonstrar empatia pelo outro. Se o fizer, se sentirá melhor. Creio ser verdade que a cura é profunda quando conseguimos sentir empatia pelo que acontece com a pessoa que nos estuprou, que nos machucou. Mas pedir que as pessoas façam isso antes de receberem a empatia de que necessitam é apenas mais uma violência contra elas. Como mais um exemplo, voltemos à mulher da Argélia que mencionei e à parte do processo em que eu representaria a outra pessoa, exprimindo o que acontecia dentro de mim, quando ele, a violei tão terrivelmente. 2 vezes ela gritou para mim: como pôde fazer isso? Ela me perguntava: como? Porque todos têm sede por entender. Mas toda vez que ela dizia isso, eu podia ver que ela ainda sentia dor demais para escutar e sentir empatia por mim. Como eu disse, levo muito tempo para chegar a esses 2 últimos estágios do processo de cura. Quero ter certeza de que os outros receberam a empatia de que necessitam. Portanto, digo: vou lhes contar,
mas antes quero me assegurar de que você recebeu toda a compreensão de que necessita. Quando isso termina, a mulher ou qualquer outra pessoa geralmente está sedenta por sentir a empatia por mim, isto é, pela pessoa que a feriu.